Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de contar para alguém sobre a minha história, eu sempre conto, porque eu tenho certeza que a minha história de vida pode sim servir de muito alerta para muitas pessoas. Tudo começou no ano de 2020, quando eu conheci uma pessoa pelo Tinder. Devido à pandemia na época, como não dava para sair, não dava pra gente se encontrar, a conversa ficou naquilo mesmo, não passou daquilo. Porém, em 2021, a gente voltou a conversar novamente. E dessa vez, a gente decidiu se encontrar. Porém, toda vez que a gente marcava para se ver, nunca dava certo. Até que um certo dia, eu recebi uma mensagem dele dizendo que estaria vindo para a minha cidade para me visitar. Eu confesso que eu fiquei sim com um friozinho na barriga, mas acabei aceitando. Então ele veio para minha cidade, deu tudo certo e depois desse dia a gente começou a se encontrar mais vezes. E toda vez que a gente se via era tão incrível, ele era tão prestativo, tão atencioso. Então no nosso último encontro eu acabei cedendo, eu acabei me entregando para ele. E depois disso ele sumiu. Ele nunca mais me procurou, eu também não fiz questão de ir atrás para procurar também. Então, depois de um mês, eu tive uma surpresa. Fiz o teste de gravidez e deu positivo. Então, depois dali, eu comecei a tentar um contato com ele. E quando eu consegui falar com ele, que eu dei a notícia para ele, ele disse que não poderia assumir aquela criança porque ele estava indo embora para outra cidade. Porém, nesse tempo que a gente ficou junto, eu conheci uma irmã dele. Então eu fui falar pra ela, fui conversar com ela e contei pra ela tudo o que estava acontecendo. Então a irmã dele virou pra mim e acabou jogando toda a real. Ela começou a contar que ele era casado, ele tinha uma família linda, ele tinha 2 filhas. Foi um choque ouvir aquilo. Ele era uma pessoa tão diferente, tão educado. Eu nunca imaginei que alguém iria me sacanear desse jeito, a esse ponto. Eu fiquei com tanta raiva daquele homem, com tanta raiva, que eu fui atrás dele exigir sim os direitos do meu filho. Mas ele sempre tentava empurrar a situação com a barriga. Até que um dia eu me cansei de tudo, cansei dele, cansei das mentiras dele. Então eu mesma resolvi entrar em contato com a mulher dele para contar para ela. Então eu liguei para ela, contei para ela quem eu era, contei, expliquei que eu não sabia da existência dela. Eu falei que eu também fui enganada. Então, para minha surpresa, a mulher dele entendeu a situação. Eu até me surpreendi, porque a mulher dele entendeu a situação. Na verdade, estava bom demais para ser verdade. Até que o meu filho nasceu e eu fui exigir o reconhecimento de paternidade. Quando eu fiz isso, aquela mulher se revelou. Ela não gostou nem um pouco da situação, disse que ela não conseguiria aceitar e por muitas e muitas vezes a gente chegou a discutir. Resumindo, o reconhecimento do meu filho foi feito somente através da justiça. E eu só consegui receber os direitos do meu filho depois de 1 ano. Obviamente que o pai, aquela família, eles não quiseram contato algum com o meu filho. Mas é como eu sempre digo, Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele sabe o que ele faz. Quando meu filho tinha 4 meses, eu conheci uma outra pessoa. Essa pessoa me abraçou meu filho e assumiu a gente como família. Hoje eu tenho um namorado que faz de tudo por mim e um pai que faz de tudo pelo meu filho. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu conheci um rapaz com 27 anos de idade. Ele e a família dele frequentavam a mesma igreja que a minha família. Nós éramos todos evangélicos. Com 14 anos de idade, as mulheres já estavam aprumando a vida para poder ter uma família. E aí, eu e o meu prometido começamos a nos envolver e com 2 semanas a gente foi morar junto e ele se tornou meu marido e eu esposa dele.
Aí a gente começou a ter uma vida e o nosso sonho era ter um filho. E eu queria muito engravidar. Então eu comecei a tentar engravidar e não dava certo nunca. Me levaram no médico. O médico da minha cidade, que nossa cidade era pequena, disse que não tinha nada. Mas como a gente tinha muita dificuldade para engravidar, a gente foi para uma outra cidade que tinha mais recursos. Quando nós chegamos lá, fizemos os exames. A mulher disse que estava tudo bem também. Pediu um outro exame para ver as minhas trompas. E ela foi e pediu esse exame. Eu fiz o exame e ela trouxe. E ela foi e me disse que as minhas trompas tinham uma obturação lá, tinha um problema. A gente ficou desesperado, sofrendo, chorando. E ela disse que podia me ajudar só até ali. Caso fosse necessário, nós tínhamos que ir para a cidade realmente grande, que lá que fazia a cirurgia. A gente voltou para casa bem chateado, mas marcamos o médico para ir lá ver o que era. Quando nós chegamos lá, o médico falou que para ele poder fazer a cirurgia, que era o único jeito que ele tinha para poder me ajudar, era 5 mil reais. O que acontece é que nós não tinha aquele dinheiro, então não tinha como ter a criança, não tinha como desfazer essa cirurgia. Nós voltamos para casa muito triste, muito chateada. O tempo foi passando. Um mês depois, e a minha menstruação nada de descer. 2 meses depois, a minha menstruação nada de descer. Decidi fazer um teste e eu estava grávida. Foi um grande milagre, a gente ficou muito feliz, foi uma festa, todas as famílias comemorando, aquela doideira. Poucas semanas depois, eu estava varrendo a área e acabei levando bati assim, né, a perna. E aí, beleza, foi um baque que eu recebi, mas não foi nada demais. Continuei normal. Quando deu a noite que eu fui no banheiro fazer xixi, no meio das minhas pernas estava cheio de sangue. Saímos correndo, fomos para o hospital, chegamos no hospital, eu tinha tido um aborto. Nossa, que sofrimento que foi. Foi um grande sofrimento, a gente estava muito triste com toda aquela situação, tive que ficar internada, fazer curetagem, meu marido não podia ficar comigo no hospital. Nossa, foi muito triste. Voltamos para casa assim, sem esperança, né? O tempo foi passando de novo, passou um pouquinho, mais uma vez minha menstruação atrasou. Aí eu peguei e decidi logo já fazer o teste na hora que eu vi que não tinha descido. Eu estava grávida, mas dessa vez era de 2 a 3 semanas, nós tinha que marcar o médico. Eu estava bem de boa na casa da minha... Estava lavando a escada assim e eu senti uma pontadinha. Não foi nada, mas essa pontada começou a me doer, eu decidi ir pra casa da minha irmã, que era na cidade grande, porque lá, se acontecesse alguma coisa, eu já estava do lado de um hospital melhor. E começou a doer muito a minha barriga. E aí o meu marido falou, vamos no médico. Chegamos lá, e a médica falando pra médica que eu tinha sentido a pontada, que precisava do encaminhamento para fazer um ultrassom. E aí ela virou e falou que não tinha. E tinha um outro exame que ela podia fazer para saber como é que estava o bebê dentro da barriga. E ela virou e falou que até eu conseguir na fila do SUS, eu não ia conseguir. Meu marido ficou muito bravo com ela, porque quem disse que a gente ia querer SUS? A gente pagava o exame. E a médica não quis dar o exame. Enfim, voltei para casa, ela me deu uns remédios, eu continuei sentindo dor, decidimos no hospital. Quando eu cheguei no hospital, desceu um sangue nas minhas pernas. Na hora que eu falei que tinha acontecido pra enfermeira, que eu tava sentindo as pontadas, ela fez, é um aborto. Tipo, sorrindo, sabe? Nossa, aquilo me bugou a minha mente. Eu falei, como é que uma filha da mãe dessa fala isso pra uma mãe, rindo, entendeu? É uma vida que tava dentro de mim, era um bebê, era uma criança, era toda uma história que ia ser construída. Como é que ela ri na minha cara? Nossa, eu fiquei muito triste. Aí o médico me analisou e como era muito recente, só tinha 2 ou 3 semanas, ele disse que eu podia voltar para casa, não precisava fazer nenhum tipo de curetagem, nem nada. E a gente voltou muito triste, muito descabreado mesmo. E vida que segue. Desde então, a gente tem orado, mas tem ficado da nossa, a gente não tem criado muitas expectativas. E eu sempre questionando Deus para tentar entender. Primeiro falam que as minhas trompas têm problema. Depois eu tenho um filho, perco filho. Eu tenho outro filho, aí perco filho. Nossa, que tristeza, né, toda essa situação. Beleza, 10 anos se passaram. E aí eu peguei, minha menstruação atrasou. Eu fui decidir fazer o teste de gravidez. Mas eu vou falar pra vocês, eu tava com medo de estar grávida, sabe? Porque na minha cabeça eu já tinha entendido que não era pra eu ter filho. Pelas minhas trompas ser do jeito que era, a criança não ia parar aqui dentro. Então eu ia ficar sofrendo, todo mundo ia ficar sofrendo, então eu não tava mais querendo. E 10 anos depois, né? Beleza, deu positivo.
Aí eu fui, não criei muita expectativa, pra ser sincera, eu já tava esperando que com semanas eu fosse perder a criança de novo. E aí foi passando, aí passou 2 meses, que é o período assim mais perigoso, né? Aí eu já respirei. Aí passou 3 meses, ufa, já dava pra escutar o coraçãozinho dele batendo, a mãozinha começando a nascer da sementinha de feijão, né? O corpinho começando a se desenvolver dentro de mim. Aí ele deu 4 meses. Quando deu 4 meses, deu pra gente poder saber o sexo da nossa filha. Aí era uma menina. E eu sempre com medo, né? O tempo foi passando, chegou nos 9 meses da gestação. A criança nasceu e hoje ela tem 3 anos de idade. Ou seja, deu tudo certo no final. Aquela época era a minha vontade, né? Eu, como sou cristã, digo, a minha vontade estava sendo feita? Não, porque nada acontece na minha vontade. Tudo tem hora certa para acontecer. Hoje eu tenho 25 anos de idade. Então eu tive a minha filha na idade que eu tinha que ter. Numa idade adulta, madura. Eu não tinha consciência que com 14 anos era uma criança. Hoje que eu sou mãe, que eu olho para minha filha, eu não vejo minha filha com 14 anos casando e querendo ter um filho. Porque os tempos mudaram, a sociedade mudou, né? Comigo foi daquele jeito. E eu queria muito ter um filho naquela idade, mas às vezes Deus não deixou porque não era o propósito mesmo, né? E hoje sim eu tenho uma filha. Então a minha fé me fez realizar o meu grande sonho e eu sou muito grata a Deus por ele, no final das contas, ter me presenteado, eu e meu esposo, com o que a gente tanto pediu. Oi, eu sempre vejo aqui na plataforma muitas pessoas contando histórias, suas experiências de vida, e hoje eu resolvi compartilhar com vocês o maior trauma da minha vida. Eu e meu marido, a gente resolveu pegar uma noite no motel. E como fazia tempo que a gente não ia, então a gente pegou o quarto mais caro que tinha. Chegamos lá no quarto, tudo lindo, perfeito, tinha muitas novidades, até que a gente começou a beber e fomos pro finalmente. Assim que o clima começou a esquentar, que começou a pegar fogo, eu comecei a ouvir um choro, porém era um choro distante, sabe? Porque estava baixo e aquele choro não parava. Então eu pedi pro meu marido parar e perguntei para ele se ele também estava ouvindo. Ele parou, se concentrou e disse que não ele não estava ouvindo nada. Então continuamos até que eu ouvi alguém batendo na porta. Olhei para o meu marido e falei para ele, tem gente batendo na porta. Então ele olhou para mim e disse que não tinha como, era meio que impossível, até porque para chegar na porta do quarto tinha que primeiro passar pelo portão e o portão estava trancado. Mesmo assim eu levantei e fui abrir a porta. Quando eu abri aquela porta, eu comecei a ouvir aquele choro nitidamente. Parecia que o choro estava atrás do carro. Então eu chamei o meu marido e falei para ele que tinha alguém atrás do carro. Nisso ele começou a rir, dizendo que a bebida tinha batido. Então ele foi até atrás do carro, viu que não tinha ninguém. Quando voltamos para o quarto, eu fui para o banheiro. E quando eu passei pela banheira, eu vi uma mulher deitada, toda nua, dentro da banheira e com os braços todos cortados. Ali eu comecei a gritar sem parar. Então meu marido veio correndo para ver o que estava acontecendo e começou a tentar me acalmar. Ele pedia para eu me acalmar e para eu falar o que estava acontecendo. Mas eu não conseguia falar, eu só conseguia gritar. Nisso eu fui e comecei a apontar para a banheira, mostrando para ele. Mas ele olhava para mim e falava que não tinha nada na banheira. E eu ficava mano, não é possível que ele não tá vendo. Mas como eu tava gritando muito, chorando muito sem parar, os próprios funcionários do motel foram até o quarto para saber se tava tudo bem. Então meu marido deixou eles entrarem e assim que eles entraram, eles começaram a conversar comigo, pedindo para eu me acalmar. E eu apontando pra banheira. E todo mundo dizendo que não tinha nada, que tava tudo bem. Então eles me pegaram e me levaram até o hospital. Mas eu, esse processo de me levarem até o hospital, eu não lembro de nada. Então, chegando no hospital, a minha pressão estava muito alta. Então, eles me colocaram para dormir, me deram um remédio para eu poder dormir, para eu me acalmar. Então, assim que eu acordei, que o médico veio conversar com a gente, ele disse que eu estava bem, que a única coisa que eu tinha ali no momento mesmo era a pressão alta, que eu cheguei no hospital com a pressão muito alta, mas que de resto estava tudo bem. Ele acredita que eu tive uma crise de pânico, então ele me encaminhou para o especialista e logo em seguida ele já me deu alta.
Beleza, se passaram um ano e um certo dia eu tô lá mexendo nas redes sociais e eu vi várias pessoas compartilhando a foto de uma moça, dizendo que já fazia um ano, que, tipo assim, essas coisas assim, sabe? Como eu sou curiosa, eu entrei no perfil dessa moça pra ver do que ela tinha morrido. E, gente, essa moça, há um ano atrás, infelizmente ela, no mesmo quarto do motel que eu estava, ali mesmo naquele quarto, ela descobriu várias traições do marido dela, não aguentou e acabou. Eu fiquei chocada quando eu vi aquilo. Na mesma hora, tirei print e enviei pro meu marido. Meu marido ficou mais chocado ainda. A minha psicóloga fala que talvez eu tenha sentido a energia do local. Tem gente que pergunta se eu conseguia ver o rosto daquela moça na banheira. Mas eu não conseguia ver o rosto nitidamente. Hoje, na verdade, apagou praticamente da minha memória. São poucos flashes que eu tenho, sabe? Foi muito surreal. Sério. Hoje meu marido brinca, ele fala que ele tem medo de mim. E motel, nunca mais. Eu tinha 15 anos de idade e morava numa favela do Rio de Janeiro. Tava navegando pela internet e conheci um rapaz, no qual começamos a conversar. Papo vai, papo vem, ele me falou a idade dele. Ele tinha 21 anos de idade. Eu tinha 16. Decidi mentir que tinha 19. Ele já era um cara que estudava e tal. Eu decidi mentir que também fazia faculdade. Ele morava no interior, onde eu tinha uns parentes lá. Eu até tinha ido lá uma vez e decidi mentir pra ele que o meu pai morava lá. E beleza, era cada vez criando e criando mais mentiras. Só que nós tínhamos 2 amigos em comum no Facebook. E eu percebendo isso, falei, cara, eu menti várias coisas. Eu menti que tinha irmãos, eu menti que eu morava num lugar que eu não morava. Eu falei pra ele que eu menti pra ele que eu morava na Zona Sul, sendo que eu morava na favela, né? Visto que eu tinha criado várias mentiras e tava me enrolando cada vez mais nela, eu decidi pelo menos contar pra ele a minha idade certa e que eu não fazia faculdade, porque tanto a idade quanto a faculdade eram coisas muito importantes e que talvez eu não conseguiria ficar alimentando durante muito tempo. Então, a gente ali, eu peguei e falei a verdade, que na verdade eu tinha 15 anos de idade fazendo 16 e que eu também não fazia faculdade. Ele ficou bem chateado comigo, né? Não esperava, que realmente eu ainda estava terminando o ensino médio. Mas ele me perdoou, até porque ele estava bem envolvido comigo e gostava bastante de mim. Até que ele decidiu vir para o Rio de Janeiro me visitar e querer me encontrar num lugar. Ele foi pro ponto para me encontrar e eu não consegui ir. E eu comecei a inventar várias mentiras para ele, várias desculpas que não dava certo e tal, né? Inventei várias coisas. Ele ficou muito chateado comigo. Mas mais uma vez ele se desculpou. Ele voltou para a cidade dele e nós continuamos conversando. Papo vai, papo vem. E eu, assim, não desmenti nada para ele, sabe? E mentia coisas, assim, minúsculas, pequenas. E cada vez que passava eu ia criando mais mentiras. Era para ter assunto com ele, para ele se interessar por mim. Eu criava mentiras para ele se sentir atraído por mim. De fato, ele se atraía por mim pelas coisas que eu falava, pela versão de mulher que eu criei na minha cabeça, para ele também criar na cabeça dele. Até que ele veio pela segunda vez pro Rio de Janeiro. E dessa vez eu fui encontrar com ele. E a gente ficou. E foi simplesmente magnífico. Foi simplesmente incrível. E ele já quis ter um relacionamento. O que eu falei, tipo, na minha cabeça que não ia dar certo. Ele morava em outra cidade e, tipo, não sabia como a gente podia fazer isso funcionar. E, além do mais, tudo que eu tinha falado pra ele era mentira. Então, eu fiquei com um pouco de medo também. E a expectativa que ele estava criando é porque ele acreditava que uma vez por ano eu ia pra cidade dele, porque o meu pai morava lá. Só que isso era mentira, o meu pai não morava na cidade dele, eu nunca ia na cidade dele, eu não sabia quando que eu poderia ir na cidade dele. Então, enfim, ele começou a me dizer que queria realmente assumir uma relação. E eu falei pra ele pra gente ir devagar e mais uma vez inventei um monte de mentiras pra não aceitar essa relação. E foi e na cabeça dele tudo era verdade, e tudo que eu falava tava tudo bem. E ele me respeitava muito, ele respeitava o meu tempo, o meu espaço, as minhas desculpas, as minhas mentiras, as minhas invenções. Tudo ele aceitava, porque ele, independente do que acontecia em volta de mim, ele estava apaixonado pela pessoa que eu era, ou que ele acreditava que eu era. E aí foi quando ele decidiu que queria falar de nós para os nossos pais. E aí ele foi e falou de mim para a mãe dele. A mãe dele me adicionou na rede social e tal. E eu não falava muito da minha mãe para ele. Ele veio pela terceira vez pro Rio de Janeiro.
E a gente se encontrou mais uma vez. Ele pegou e queria ir na minha casa. Ele queria conhecer a minha casa. E como que eu ia levar ele na minha casa se eu menti pra ele que morava na Zona Sul, sendo que eu morava na favela do Rio de Janeiro? Então eu inventei mais um monte de coisas, não dá certo, lá. Mais uma vez ele aceitou e beleza. Só que a mãe dele tava ficando um pouco estressada com essa história. Isso tudo porque ele ficou bastante chateado comigo por não ter conhecido a minha casa, por eu ser tão difícil de me relacionar, que ele disse até que tinha conversado com a mãe dele sobre isso, sobre mim. E eu falei assim, o que a sua mãe disse? E ele me mandou um print do que ela tinha falado. E ela me falou assim, meu filho, eu tô achando que essa garota nem falou de você pra mãe dela. Pra você ir devagar e tomar cuidado, que essa garota não tá com cara de que é pra ser pra você. E aí, naquele momento, uma forma de eu tentar mostrar pra ela, provar pra ela que eu queria sim ficar com ele, de que nada daquilo era mentira, pelo menos o amor que eu sentia por ele não, eu fui e falei que eu ia me organizar pra ir lá pra cidade dele, que eu ia passar uns dias na cidade dele. E aí ela ficou surpresa e falou, não, legal, né, isso é um ponto positivo, é um sinal de que sim, tá, é realidade essa relação de vocês, porque tá tudo muito estranho. Só que o tempo ia passando e eu sempre inventando desculpinhas aqui, desculpinhas ali, que eu não conseguia ir lá visitar ele na cidade dele. E detalhe, ele não sabia de nada da minha vida. Aí ele pegou e decidiu vir pro Rio de Janeiro a passeio, só que dessa vez com toda a família dele. E aí foi quando eu conheci a mãe dele pela primeira vez. E quando eu encontrei com ela me falou muitas verdades. Naquele print que ela mandou, que ela falou assim, toma cuidado pra você não tá vivendo um relacionamento falso, essa menina tá com cara de que não é verdade as coisas que ela diz, ela falou uma verdade muito impactante. Eu me senti muito mal com a verdade que ela disse, porque era verdade, doeu, mas era verdade. Mas quando eu encontrei com ela pessoalmente, ela falou muitas coisas pra mim, sabe? Do tipo, quem era o filho dela, o que ela esperava de um relacionamento, o que ele merecia de fato. E a mãe dele não estava errado com tudo aquilo. E eu fiquei muito magoada, com um nó na garganta muito grande, com um peso muito grande, de saber que o nosso relacionamento girava em torno de muita mentira. Que ele era um cara bom, que ele era um cara íntegro, que ele era um cara decente, que ele era um cara massa. E que talvez ele aceitaria ficar comigo, independente do lugar que eu morasse, independente da verdade da minha vida, do meu pai e da minha mãe. Talvez eu tava tendo a oportunidade perfeita de encontrar alguém e fazer totalmente diferente. Não repetir os ciclos da minha mãe, dos meus pais, e ter uma pessoa com quem contar de verdade, que tinha uma família estruturada, que queria que ele tivesse essa família estruturada. E eu fiquei com um peso tão grande na minha cabeça que eu simplesmente decidi contar pra ele toda a verdade. Só que eu tinha tanto medo de perder ele, tanto medo, que o meu medo de perdê-lo foi mais forte do que a minha coragem de contar as verdades pra ele. Decidi então terminar. E aí quando ele me perguntasse o motivo do término, eu ia contar a verdade pra ele de quem eu sou. E foi assim que eu fiz. Eu simplesmente terminei o relacionamento e contei pra ele tudo, todas as mentiras do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe, de onde eu moro, de onde eu estudo, de como eu vivo, de que eu trabalho, de que eu faço, de tudo. Desmenti tudo. Eu não dei tempo dele nem se expressar, eu quis tirar ele da minha vida porque eu fiquei com muito medo de ser rejeitada e simplesmente deletar ele da minha vida. Me envolvi com outra pessoa, entrei num outro relacionamento de cara pra tentar esquecer e hoje eu tô num relacionamento que não é morno, que não é quente nem frio, é morno, sempre pensando que eu perdi o amor na minha vida por mentiras que eu mesma criei. Eu coloquei a nossa relação naquela situação. Poderia ter sido diferente, e eu não fiz diferente. Então toma muito cuidado quando vocês forem conhecer alguém, inventar mentira. Mentira não cabe em lugar nenhum. Porque eu poderia ter sido muito feliz. E por conta de tanta mentira e vergonha de depois contar a verdade e continuar com ele, eu acabei perdendo. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante. E até o próximo vídeo. Fui!